Para você que está aí nos assistindo, a gente agora vai estar no YouTube, no Instagram, no Facebook e também lá no Spotify. Em São Paulo, nós vamos estar pela Interatividade e aqui no Rio de Janeiro, nós vamos estar pela Rádio Cidade. Tudo bem, pastor Alain? Oi, presbítero Lucas, tudo bom? Olá, pessoal, a paz e a graça do Senhor Jesus para todos, todas e todos. Obrigado pelo convite. Estamos aí passando por umas interferências de conexões, mas estamos aqui. Acredito, espero que todos os ouvintes consigam nos ouvir e nos ver bem. Então, para você que não está entendendo o que ele está falando, nós estamos tentando já quase 1 hora, não mais de 1 hora, fazer essa live, só que está dando erro. Está dando erro aí, a gente não está sabendo o que está acontecendo, mas a gente vai tentar. De qualquer forma, se apresenta aí para o público. Nós queremos saber quem é o pastor Alain. Olá, pessoal, eu sou Alain Luz, não é luz mesmo de lâmpada, né? O pessoal confunde muito com Luiz, mas é luz. Eu falo de Fortaleza, no Ceará, sou cearense com muito orgulho, nordestino, nascido e criado aqui, morei um tempo em São Paulo com familiares, mas estou aqui em Fortaleza. Sou pastor e fundador da comunidade inclusiva Filhos da Luz, que já atua oficialmente em Fortaleza há 12 anos, e há 13 anos a gente tem o Instituto Filhos da Luz, que é o nosso braço social, que é por onde tudo começou. Tem uma trajetória dentro da teologia inclusiva já há 18 anos. Sou teólogo de formação, fui seminarista, já fui missionário, tá? Venho de igreja tradicional, de pais, avós, pastores evangélicos, então tenho toda a minha trajetória dentro da igreja evangélica, né? Hoje também trabalho, sou educador social, sou professor, exerço também outras funções, faço um trabalho, além dos trabalhos sociais também, hoje trabalho, como CLT dentro de um programa de governo, voltado aí para resgate de jovens de 15 a 22 anos que estão fora da escola e de mercado de trabalho. Então já vem todo esse trabalho aí de acolhimento, também passando aí com o trabalho de acolhimento com criança, que a gente também faz, com idosos, e por aí vai abraçando toda essa causa social que é o chamado que o Senhor nos deu. Né? E como igreja, inclusiva, como comunidade fé inclusiva, a gente tem uma atuação, presbítero Lucas, bastante atuante aqui no Ceará, desde a política pública, audiência pública. A gente está sempre lá nessa defesa aí dos direitos da população LGBTQIAPN+. Entendi. Antes de a gente começar, eu quero entender como foi a tua infância, a tua juventude e a sua descoberta como homossexual, a sua descoberta como uma pessoa, querendo ou não, cristã, em um mundo onde tem tanto preconceito, é tão limitado, existem tantos dogmas, tanta rejeição. Como foi? Então, minha infância e adolescência foi toda dentro da igreja, né? Então, assim, logo na minha adolescência, eu fui fazer missão e em oração, né? Dentro de uma das conferências que a gente estava participando, o Senhor trouxe uma revelação através de um conferencista internacional, que eu sempre tive o sonho de fazer missão na África, então muito cedo já comecei a me preparar para essa missão. Mas aí o Senhor falava através daquele conferencista que a minha África era aqui no Nordeste, né? Que a minha África era aqui, que eu não ia para a África e que eu ia trabalhar com uma população que ninguém mais queria. Então, assim, dessa promessa que o Senhor fez, né? Que eu iria vir com os 24 anos, então a partir dali os meus orientadores, meus professores, né? Eles começaram a me preparar para fazer esse trabalho de evangelização. Então eu fui logo mergulhar um pouquinho para poder entender o mundo da homossexualidade, como é que era a atuação dos demônios, dos espíritos e tal. Então fui levado muito a entender sobre isso. E o tempo foi passando
né? O tempo foi passando e 14 anos, então 16, 17. Quando eu ia fazer missão urbana, que a gente ia fazer um trabalho na rua, que a gente encontrava com umas travestis, e era óbvio que logo eu era chamado, né, por algum dos meus orientadores, né, pelos meus professores, tá, do nosso curso de teologia, do nosso seminário, já para que eu pudesse evangelizar. Olha, aquela vida ali é sua, Alan, então vá lá. Só que quando eu chegava lá, eu não conseguia tratar, né, aquela mulher trans, aquela travesti no masculino, eu não conseguia. Porque o meu coração se enchia de amor e eu me emocionava muito. E eu dizia, eu lembro de falar muito para minha professora, eu falei assim, eu não consigo, ela é uma mulher. E ela dizia assim, não, ela não é uma mulher, ela é um homem. E eu tinha essa dificuldade. E o tempo foi passando e com isso começou a vir os sonhos, os desejos, né? Eu comecei a me perceber, sentindo uma atração por outros homens, apesar de não ter tido nenhum tipo de contato, seguir como mandava a norma da igreja tradicional, de conhecer uma menina, de namorar uma menina. E aí, quando começou toda uma perseguição, porque eu comecei a buscar ajuda para tentar entender. Quando eu fui buscar nos meus mentores, eles acreditaram que eu estudei tanto sobre as possessões, as questões, que eu estava sofrendo uma retaliação espiritual. Então, eu fui tirado de todo o estudo da homossexualidade, né? Eu fui tirado de buscar essas informações. Então, corta, a gente não vai mais deixar o Alan, né, falar sobre isso. E aí eu fui buscar ajuda psicológica, óbvio que eu procurei ajuda com psicólogos cristãos, os psicólogos conheciam minha família, conheciam meus líderes, acabou contando para os meus líderes o que estava acontecendo. Para mim foi um baque muito grande, porque houve ali toda a quebra. Oi? Foram antiéticos e foi totalmente errado. Sim, né? Exato. E aí houve toda uma quebra de conduta, de ética, né, profissional. E aí eu voltei, assim, eu estava na sede e meus pais, né, minha mãe pediu para que eu voltasse para as igrejas do bairro, que também era igreja familiar da nossa família, porque eu estava precisando de muita ajuda social. Né? Rapidamente Deus abençoou o projeto, nós começamos a acolher várias crianças de várias comunidades, crianças em situação de vulnerabilidade, que já era muito meu chamado. E aí a igreja nos cedeu um salão e a gente começou a fazer um trabalho social ali, né? Eu já preparei uma equipe, na equipe já tinha pedagogos, né? Eu não estava formado ainda, mas tinha outras pessoas que já estavam formadas em pedagogia, a gente dava reforço escolar, dava lanche, consegui promover no mesmo espaço cursos profissionalizantes para os pais dessas crianças, e aí, no momento dos cursos, recebia a cesta básica, ouvia a palavra, né, vinha para, antes de começar qualquer atividade, a gente tinha uma oração, e o Senhor foi abençoando, salvando, foi crescendo o negócio, a igreja foi crescendo, rapidamente a gente comprou o terreno do lado, e começa outro trabalho, e aí, como não tinha parado os pensamentos, nem os desejos, eu procurei meu pastor. E eu pedi a ele oração, né? Pastor, eu queria pedir oração, porque tá acontecendo umas coisas estranhas, assim, comigo, assim, assim, assim e tal. E eu tinha muita aversão da figura masculina, né? Por tudo que eu passei. Então eu tinha muita aversão. Então não era de chegar perto, não era de ter muito contato com homens, porque por conta de toda a rejeição, abusos, coisas que eu passei na minha infância. Então eu não tinha contato. Era realmente pensamentos e desejos. E ele não falou nada. Ele levantou do gabinete pastoral, não falou nada, pediu que eu saísse, e nada ele falou. E aí quando foi na semana, houve o culto de ceia, e aí quando o culto de Santa Ceia aconteceu, ele pediu que ele fechasse as portas da igreja, e quando ele falou, olha, nós estamos tirando das mãos, né, do diácono Alain todo o trabalho social. A gente estava com 152 crianças cadastradas no projeto. E ele falou assim, porque o Alain anda tendo conduta e comportamento muito inadequado, isso traz um grande risco para a vida das nossas crianças, né? E aí foi assim um escândalo dentro da igreja. Então assim foi muito
foi muito ruim. Eu precisei passar um tempo fora, fui um tempo para São Paulo, inclusive passar um tempo na família. Então, assim, foi uma questão muito difícil. Ele não chegou a falar com todas as palavras, mas ele deixou subentendido. Ele não disse qual era o comportamento, ele não disse qual era a conduta, ele não disse. Ele só falou que o tipo de situação que eu estava passando colocava em risco a vida das nossas crianças. Que ele não confiava mais deixar as crianças nas minhas mãos. E aí, assim, nesse momento o projeto era tomado por famílias da comunidade. Então, houve praticamente, quase que acontecia um linchamento ali, porque quando houve esse subentendido, os pais foram perguntando logo para as crianças, foi terrível. E eu lembro, assim, dos pais perguntando para as crianças, né? O tio Alan tocou em você, o tio Alan tocou em você. E eu só me lembro de eu em choque, minha família em choque, né? Minha mãe, minha avó lá passando mal, desmaiando. Então, assim, foi muito choque para mim. Eu passei um tempo fora. Daí eu voltei, eu já estava, né, já mais dos meus 18, 19 anos, eu voltei. Quando eu voltei, eu fui para um outro bairro, para uma outra congregação, né? E cheguei lá também, uma congregação muito pequenininha. E eu estava namorando uma moça na época, e voltando dessa congregação para ir deixar ela em casa, eu encontrei com uma adolescente estava tendo uma overdose. E aí eu e ela acolhemos, pegamos esse adolescente e tal. No outro dia, a gente procurou a família dele e a gente começou a ajudar esse adolescente. E eu perguntei a ele o que ele gostava, se ele gostava de música. Ele falou que sim. Então eu matriculei ele numa aula de música. E aí no outro dia eu falei assim, me leva para os seus amigos, se eu conhecer esses amigos. Eu conheci o restante dos amigos dele, né, todos usuários, né, e levei, coloquei, matriculei todos em música, para fazer música, e ali nasceu a primeira banda, o primeiro ministério de louvor dessa igreja, né, um ministério de louvor completo, né, com tudo. E aí comecei um trabalho com adolescentes agora. E aí comecei esse trabalho, o Senhor foi prosperando, foi abençoando, um trabalho social também, de ajudar a vida desses adolescentes, de dar todo um apoio emocional, psicológico, né? E aí a gente tinha um trabalho os nossos grupos faziam sempre visita nos lares, até para entender como é que estava, se estava faltando algum alimento, se precisava dar um direcionamento para essas famílias. E aí nós descobrimos que uma das jovens não estava mais indo, e depois de muita conversa, ela nos mostrou os SMS do pastor para ela, né? E aí o pastor mandava SMS dando em cima dessa jovem. E aí nós pegamos o celular, reunimos a comissão da igreja, eu era diácono, né, juntamente com o outro diácono, presbíteros, 2 presbíteros, a presbítera, cada um que era responsável pelos ministérios, e a gente foi ter uma conversa com o pastor, a gente mostrou, ele assumiu, a esposa dele confessou que sabia, e aí a gente sugeriu a ele, né, a gente amando muito e sabendo do chamado de Deus na vida dele, a gente aconselhou a ele a tirar um tempo, a se afastar um pouco, e a gente assumiria ali, né, até ele voltar depois de alguns meses. Ele topou, achou muito válida a situação, só que aí ele pediu para dirigir o último culto antes do afastamento dele, até para avisar e tudo mais, e aí a gente fez a divisão de cada um ficar responsável, eu ia ficar responsável pelo louvor e pelos jovens, e aí junto do nosso grupo de liderança tinha um presbítero que ele já tinha sido seminarista na Igreja Católica, já tinha tido relações e vivências homoafetivas, né? E aí o meu pastor, obviamente, ele já sabia, que eu já tinha conversado com ele dos pensamentos, dos desejos e tal, mas que eu não tinha tido contato, né? Eu tinha uma namorada, o presbítero também tinha uma namorada. E aí, quando chegou no culto à noite, ele também pediu a palavra, ele falou assim, igreja, está acontecendo uma situação e eu preciso compartilhar com vocês. Eu descobri que o irmão Alan, né, o nosso diácono Alan, está tendo um caso com um presbítero fulano, e eu descobri, e eles agora estão inventando que eu estou dando em cima de uma jovem, e aí foi aquela confusão dentro da igreja,
uma outra grande decepção. Quem sabia da real história, obviamente, ficou do nosso lado, mas quem não sabia ficou completamente perdido. A igreja partiu, quebrou inteira, foi assim, foi muita confusão mesmo. E aí foi ali que eu tive o meu primeiro contato, assim, com outro homem, mas de uma forma afetiva, né? Porque na infância. Oi? Eu vou te fazer uma pergunta só para me entender melhor, Sim. né? Você realmente estava tendo um caso com esse outro presbítero ou não? Não estava tendo. Eu nunca. Quantos anos, mais ou menos, nessa época? Nessa época eu estava com 22 anos. Tá. E aí, na decepção, aí eu saí da igreja. Na decepção, eu saí, né? Ele também saiu. Eu, eu acabei no namoro e aí comecei a conhecer bebida, fui beber. Aí foi a primeira vez que eu, por curiosidade, fui conhecer uma festa, uma balada, né? Com muito medo, com muita. Mas aí aconteceu o primeiro beijo, né? Mas foi quando. E aí foi quando eu fui ter meu primeiro contato com o mundo gay, foi depois dessa grande decepção. Eu já sabia que tinha algo estranho, eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, porém, tudo que eu estudei lá nos meus 14 anos, da visão demoníaca da homofetividade, isso me deixou completamente assustado. Então, eu tinha muito medo de ter contato, né? Então, assim, eu tinha muito receio. Então, foi muito difícil. O meu primeiro. Oi. Você já tinha algum conhecimento teológico com 22 anos? Algum curso? Já. Eu tô te falando, eu fiz seminário. Com 14 anos eu estava no seminário. Eu já tinha começado minhas missões. Teológico com 14 anos. Eu comecei a estudar desde muito cedo. Ah, sim. Então, com 14 anos, você fez sua primeira imersão teológica. Não foi o seminário, mas foi uma imersão teológica. Com 14 anos eu comecei a fazer missão urbana. Existia na minha igreja já uma preparação para quem tinha chamado. Então ali já tínhamos os cursos básicos, já tinha os cursos de introdução. Então eu já comecei a ter ali com meus 18 anos, finalizando meu ensino médio. Eu passei na faculdade, na estadual e na federal. Passei na federal para curso de ciências sociais e na estadual para o curso de filosofia, só que meus pais não deixaram eu cursar, porque eles acreditaram que eu fosse fazer filosofia, eu fosse fazer ciências sociais, eu apostaria da minha fé, e aí eu fiz faculdade. Entendi. Aí eu fui fazer faculdade de teologia. Quantos anos? Assim que eu finalizei meu ensino médio, com 18 anos. Ótimo. Tá, vamos lá. Com 14 anos, você começa a sua imersão teológica, há todo aquele conflito, há toda aquela violência que você sofreu. Primeiro, você confiou, né, na psicóloga ali da igreja, ela quebra totalmente antiética, né, uma forma totalmente antiética, onde aquilo que você relatou a ela, né, compartilhou com ela, foi um desabafo, ela vai e leva aquilo ali para terceiros. Mas mesmo assim, depois de tudo, você ainda continua nessa caminhada. Mas aí, com seus 22 anos, você passa por uma outra situação totalmente humilhante, né? Onde essa situação acaba fazendo você se desviar, você cair ali durante um período da sua vida e conhecer ali outras experiências. Aí agora, eu quero falar sobre essas experiências que você teve fora da igreja. O que você poderia me tirar aí dessa experiência? Você acredita que foi válida? Foi uma experiência onde você também teve aprendizados? Como foi essa experiência? Lucas, as experiências, quando a nossa mente é muito cauterizada, a gente tem muitos limites, né? Então, assim,
eu tinha curiosidade, então quando eu chegava na porta da boate, ao entrar eu era travado pelo medo, Deus não me quer aqui, eu saía. Então, assim, eu ia tentar beijar um outro homem, então eu travava ali, porque eu já começava a vir todos os pensamentos na minha cabeça, todas as orações e tudo mais. Então foi muito difícil eu conseguir ter uma relação até eu chegar no modelo de uma relação, de um namoro homoafetivo, foi muito difícil. O meu escape foi a bebida, então eu comecei a beber. Então eu comecei a beber muito. Então, assim, eu comecei realmente na bebida alcoólica, né? E aí a bebida alcoólica ia dando, deixando, relaxando e deixando, encorajando mais para fazer algumas coisas. Eu acho que foi muito válida, porque uma das experiências que eu lembro que me marcou muito foi que aqui no Ceará, sempre antes da parada LGBT, acontece uma semana cultural, né? E eu lembro desse rapaz que eu conheci, que foi meu primeiro namorado, ele teve muita paciência e ele me levou um dia para conhecer um show, né, cultural, e estava tendo um show de drag queens e eu fiquei muito encantado por uma performance que eu vi lá e aquilo me marcou muito, né, e mais uma vez veio a figura ali da mulher trans, da travesti e do amor de Deus por ela. Então ali eu me senti muito à vontade, né, nesse dia, desse evento. Então para mim foi muito válido conhecer, porque até então o que eu conhecia do mundo LGBT era só o que a igreja falava ou acreditava que era, inclusive muita gente acredita hoje, né, que é o mundo promíscuo. Nesse tempo ninguém ouvia se falar sobre igreja inclusiva. Eu lembro de uma matéria no Globo Repórter sobre a Igreja Calanto, né? E aí eu lembro disso, porém, assim, rapidamente, né? Minha mãe sempre foi aquela mulher muito coronel, muito rígida, que cuidava da gente ali. Eu fui criado numa bolha, né? Eu fui criado numa bolha. Eu não conhecia o mundo. Minha vida era uma bolha, né? Então eu só conhecia pessoas da igreja, meu contato com pessoas da igreja. Essa experiência eu pude ver pessoas. Nessa experiência eu pude ver, nossa, né? Então quer dizer que existem pessoas legais fora da igreja, existem pessoas inteligentes fora da igreja, existem pessoas. Não me julguem por isso, tá, gente? É porque o que a igreja ensina pra gente, principalmente quem veio de igreja tradicional e pentecostal vai se identificar, é porque parece que somente a igreja tem pessoas ali que são certas, né? Quem não é da igreja está errado. Eu venho de uma tradição evangélica, por exemplo, que os batistas não eram considerados cristãos, né? Porque eles usavam brinco, porque, né, usavam batom. E aí eu fui criado nesse regime. Então, para mim, teve sim as suas experiências válidas, né? O que não foi válido da minha experiência foi porque a visão de mundo que eu tinha foi essa visão muito implantada pela igreja que me fez assim, despertar. Falar, nossa, né? Eu acho que isso aqui não é pecado. Eu lembro de eu ter ido ao cinema. Eu lembro de eu ter conhecido teatro. Morando em uma cidade praiana, eu não tinha ido à praia, porque era pecado. Então, assim, eu vivi essas primeiras experiências nesse período. Como a gente fala sobre igreja inclusiva, tem muita gente que ainda tem uma certa resistência, que é a teologia inclusiva, o que é o pensamento de inclusão. Eu, antes de falar sobre a religião, vamos falar sobre esse pensamento de inclusão, esse pensamento que abraça a todos, independente da raça, independente da orientação, independente, né, de quem seja, porque a gente vê todos como um ser humano. O pensamento inclusivo também é um pensamento coletivo, um pensamento que vem abraçar. E eu acredito que você, melhor do que todo mundo, poderia estar nos falando, né, sobre o que é esse pensamento inclusivo, que também reflete nas igrejas inclusivas.
Olha só, presbítero Lucas e ouvintes, né, para você que vai estar assistindo essa live, eu vou falar para vocês de uma coisa. Sempre que alguém chega para mim perguntando isso, já faz, faz alguns anos de trabalho aí, eu sempre me deparo com a mesma pergunta. Ah, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz aquilo, que não pode e tal, sei o quê. Gente, eu vivi uma experiência com Deus. Eu tive a minha experiência. Eu sempre aconselho todo mundo, você precisa ter uma experiência com o Senhor. Quando você tem uma experiência com o Senhor, aí o Espírito Santo é aquele que convence. Né? É a primeira coisa que eu falo, primeira experiência com o Senhor. Segundo, você precisa entender uma coisa. Essa palavra que está aqui, ó, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Né? Ela foi inspirada. Ela não foi ali, ó, prescrita, né? Não teve muita coisa, teve concílio, e tira a palavra, e bota a palavra, e tem tradução. Aí você imagina, se uma música em inglês que você traduz para o português tem coisa que não faz sentido, imagina você ver aí a questão das traduções. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai fazer e se aprofundar na exegese, na hermenêutica, você vai começar a encontrar justamente isso. Quando você pega um texto original, hoje eu estou falando original, mas a gente sabe que muito já se perdeu dos textos originais. Uma das Bíblias que chegava mais próximas assim, do que a gente tem hoje, do hebraico, do grego, do original, era a Bíblia de Jerusalém, mas as edições mais reais ela ainda foram lançadas na década de 80. A Bíblia de Jerusalém, que é lançada hoje, ela já vem com alguns termos. Por exemplo, falar em tradução, a Bíblia na linguagem de hoje, ela traz traduções homossexuais ativos e passivos, né, nos textos de Paulo, coisa que nem na época a gente tinha definição disso. Muitas palavras foram ali traduzidas sem o menor contexto, sem o menor estudo, né, porque se aproximava, né, como afeminados, e dentre outras palavras que eu não vou me deter, porque acho que essa não é uma pergunta do Lucas. Mas eu só quero dizer para vocês o que eu falo para as pessoas. Primeiro, experiência com Deus. Depois você tem que entender que a Bíblia foi inspirada por Deus, ela não foi ali feita de uma tradução pela própria mão, né, do Senhor. Segundo, Deus não se engana. Né? Deus não errou o projeto dele. Todos nós somos feitura de suas mãos, a imagem e semelhança dele. Deus não faz exceção de pessoas. Tá? Então, o que é a teologia inclusiva? O que a gente precisa entender? Dentro da teologia, nós temos várias correntes. A gente tem a teologia feminista, a gente tem a teologia negra, e a gente tem a teologia inclusiva, basicamente chegando muito pertinho ali, nascida ali, muito próximo da teologia negra. E aí, assim, por que surge a teologia feminista? Porque surge ali já um grupo de irmãs, de mulheres, para estudar a Bíblia, para realmente entender, né, se todo aquele machismo estrutural que elas estavam passando, toda aquela humilhação realmente tinha base bíblica para isso. E ali nasce a teologia feminista. E aí vem a teologia negra, né, que ali já que a gente vê muito forte com Martin Luther King, porque ali começa a ver, porque havia uma segregação. Né, a Ku Klux Klan norte-americana, ela tinha toda uma base bíblica para poder espancar, escravizar, humilhar pessoas pretas, pessoas negras. E aí, assim, vai se estudando para que realmente haja ali, encontre os termos, se realmente do original trouxe essa verdadeira afirmação. E isso também vem com a teologia inclusiva, né, que traz ali os textos da tradução. Quero referenciar aqui Alexandre Feitosa, que é um professor, um teólogo, um amigo muito querido, que hoje é uma das maiores referências de literatura na teologia inclusiva. Né, quem quiser procurar depois aí, ele tem a página, né, Teologia Inclusiva, ele tem blog, ele tem livro, tem um livro dele incrível, né, Quem Está Manipulando a Bíblia, que ele traz aí justamente a comparação dos textos bíblicos, onde ele fala sobre a exegese, né, que é quando eu injeto uma palavra que não tem no texto para poder trazer o contexto que eu quero, e aí é que mora realmente heresia, quando eu coloco um texto que não está na palavra. Então, a teologia inclusiva, ela nasce dentro dessa necessidade
né, desse estudo, dessa releitura bíblica sobre algumas passagens que trazem toda a condenação homoafetiva, e as igrejas inclusivas, as comunidades de fé, né, as comunidades inclusivas são espaços cristãos que acolhem a população LGBTQIA+, né, que são, aqui no Ceará, por exemplo, temos 5 igrejas, e assim, pelo Brasil está espalhado muito mais. Quando eu comecei a gente começou nos pequenos grupos de estudo, aqui estudando a palavra, aqui no Ceará, um grupo de amigos estudando a palavra para tentar entender, trazer respostas. Lembro que um pastor Costa, que é o nosso pastor hoje, meu amigo, né, há mais de 20 anos, a gente já sentava ali, e ele, como muito influente do inglês, ele trazia textos, né, do inglês para a gente. Aí, nessa época, ouvia-se falar sobre acalanto, sobre depois CCNE, né? E aí depois veio os outros movimentos, as outras igrejas que ganharam grande repercussão hoje. Mas e tudo isso é para explicar para você sobre esse amor inclusivo. Jesus, o caráter de Jesus, ele é inclusivo. Perceba que na caminhada com Jesus, quem eram as pessoas que ele acolhia, quem eram as pessoas que ele incluía. Se a gente prestar atenção, né, a gente vai ver que eram só as pessoas que eram rejeitadas da sociedade. Jesus estava ali acolhendo, né? E aí, para finalizar essa minha fala, Lucas, eu quero só falar de uma passagem interessantíssima. Inclusive, eu adoro The Chosen, né? Essa série que está passando agora. Ele traz uma humanidade incrível sobre Jesus. Só tem uma coisa que é óbvio que eles não iam fazer isso, né? Mas o centurião romano, quando ele pede para Jesus curar o seu servo, né, ele não era um simples servo. O centurião romano estava pedindo para que Jesus curasse, né, o moço que servia sexualmente ele. Ele pede para Jesus curar o moço a quem ele tem afeição afetiva, porque era muito, muito comum. Mais na frente, a gente vai se aprofundar mais na frente nesse versículo. Só vou pedir para a gente segurar um pouco, porque mais na frente a gente vai criar uma narrativa explicando esse versículo. O que acontece? Você falou, né, sobre erros de tradução. A gente sabe, né, que a Bíblia, quando ela começou a ser traduzida, você mesmo falou isso muito bem, tiveram palavras que elas não faziam sentido na nossa língua. Então, eles tiveram, né, que substituí-la para que se criar uma narrativa onde dentro dessa narrativa fosse mais fácil de ser compreendida, porque precisava fazer um sentido. Não serem palavras jogadas ali, porque não ajudaria a popularização da palavra de Deus. Então, normalmente tiveram esses cuidados. Como também a gente sabe, né, que a palavra homossexual ela só surgiu em 1969. Então, antes de 1869, não existia essa palavra. Então, toda referência ligada, né, à homossexualidade, homossexual, ela não poderia, né, estar dentro de uma narrativa bíblica, porque, né, não existia, né, essas referências, não existia essa palavra até então, né, antes de 1869. Então a gente sabe, né, que lá em grego, quando foi traduzido, né, a palavra malakoi, ela foi traduzida, né, de forma completamente, como é que eu posso falar? É uma forma errada. Porque essa palavra, em grego, ela significa algo mais suave, algo mais delicado. Não necessariamente, né, a homossexual, a homoafetividade, não necessariamente a isso. Então, você sabe que o contexto, inclusive, o contexto, né, que a gente observa, o contexto que está inserido o malakoi, né, o malacos, né, que a gente pode fazer no grego. E aí, assim, eu tive a oportunidade de fazer aqui pela Universidade Estadual do Ceará um curso de grego koiné. E aí, assim, é óbvio que eu fui buscar algumas palavras, né? E o contexto
ele fala inclusive de tecido, né? O tecido mole, o tecido fino, né? O tecido de roupa, né? Algo leve, algo mole. E eu acho engraçado que alguém perguntou assim: nossa, por que foi traduzido como afeminados ou efeminados, né? Vai entender, vai entender o que passou na cabeça do tradutor na época quando estava lá traduzindo do grego e simplesmente trouxe essa palavra, né, está dentro desse contexto. A gente sabe que há muita influência, né, houve muita influência política. A gente vê aí desde 200 depois de Cristo, quando o imperador ele começa a perceber junto com sua mãe, não falei agora o nome do imperador, do poder que a religião tinha, né, na política, então aí começa, né? E aí, não era nele ainda. E aí começa toda. Começa a perceber a influência da popularização do cristianismo, provavelmente. Sim. E aí, assim. Pode falar. Eu já lembrar o nome aqui. E aí você percebe que há toda uma influência, né, política, uma influência de interesses para isso. É tanto que hoje você vê várias Bíblias com várias traduções, e dentro dessas traduções, não sei se você já teve a oportunidade, Lucas, de fazer comparação, né, de traduções bíblicas, e você percebe, sim, uma certa tendência, né? Você vê as Bíblias, por exemplo, utilizadas hoje por algumas religiões, né, como a Editora do Novo Mundo, né, que já tem já tem palavras completamente que fogem do contexto, e aí você começa a ver essa influência que tem humana, né, sobre algumas coisas. A gente também sabe que Jesus ele é um amor de Deus. Ele é um amor de Deus que veio ao mundo, né, revelar realmente a salvação. Qual era um dos maiores objetivos de Jesus, além, né, de salvar, na popularização do cristianismo? O que você acha que era uma das maiores preocupações de Jesus? Das maiores preocupações de Jesus, primeiro é o amor, né? Lucas, lembrei, que eu estava lembrando aqui. Constantino. Foi Constantino, né? Constantino começa. Então, olha, se você observar o ministério de Jesus, nunca foi religião. Tinha igreja na época, tinha religião na época, ele não preferiu habitar em templos feitos por mãos, né? Porque ele não veio senão para que eles estavam perdidos da casa do Senhor. Então, assim, eu percebo no ministério de Jesus que ele tinha uma missão, o amor. Né? É o amor. Essa inclusão, esse amor inclusivo, esse amor que inclui, esse amor que traz esse bem ao próximo, né? Esse amar a si mesmo, amar ao próximo. Então eu percebo que esse é a maior bandeira do Senhor, essa é a maior bandeira. Hoje a gente vê muita gente falando coisas no nome de Jesus, mas ele mesmo nunca fez isso, né? Ele nunca foi. A gente vê, por exemplo, o relato da mulher Cirofenícia, que era uma mulher de uma outra religião, que professava outro Deus, né? E nem por isso, né, o Senhor deixou de acolher aquela mulher, deixou de orar por aquela mulher. Então eu estou te falando isso porque hoje existe um fundamentalismo religioso que muita gente faz muitas coisas em nome do Senhor e a gente não... Eu nunca vi, né? Pelo menos eu nunca estudei. Se alguém quiser depois me mostrar, eu estou aberto a isso, mas assim, eu nunca vi nenhum relato nos evangelhos, né, do que Jesus fez, assim, tire a placa daquela igreja, né, quem é daquela igreja vai para o céu e dessa não vai, né, então assim, não é. Ao contrário, né, em Atos 10:34 a gente vê aquela visão, né, que Pedro tem de vários animais impuros, né, e Deus fala, mata e come. E ele fala, eu não posso comer porque são impuros. E o Senhor diz, como é que pode você dizer que é impuro algo que eu, né, algo que eu criei, algo que eu santifiquei. Isso prova muito do que essa missão de que Jesus deixou para nós, né, seu ministério, que foi dessa equidade, né?
de trazer essa equidade para todos. Uhum. Então, agora saindo um pouco do Lucas só apresentador para o Lucas presbítero, eu não poderia deixar de falar que Jesus ele não é religião. Ele sempre deixou, né, bem explícito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele estava mais preocupado em mostrar para o homem o caminho da salvação do que levantar bandeiras de religiões. Jesus ele nunca pregou ódio, ele nunca pregou a discriminação, ele nunca pregou o abandono, a responsabilidade afetiva, ele nunca pregou a divisão. Até porque a Bíblia vai falar que aquele que não junta, ele espalha. E aquele que espalha não vai ter parte com ele. Então, se você entrar dentro de uma religião e você se sentir excluído, ou você analisar que essa religião está excluindo um grupo de pessoas, está excluindo alguém, provavelmente precisa da direção ali de Deus. Precisa da responsabilidade. Aquele homem, ele precisa ainda ser, né, guiado pelo Espírito Santo. Porque na luz da palavra de Deus, ela ensina que Jesus ele acolheu. Jesus ele teve responsabilidade com o seu próximo, responsabilidade moral, responsabilidade afetiva. Ele se importou, ele amou. E a Bíblia nos ensina que nós devemos juntar, nós devemos amar o próximo. E é sobre isso. Mas também, claro, nós vamos ter aí a Bíblia, né, dentro da Bíblia, textos que são considerados, né, textos de ataque. Ataque a homossexuais, como Romanos, Levíticos e etc. Por que você acha, por que você acredita que Paulo, quando ele vai ali, né, escrever esses textos de ataque, por que você acha que ele basicamente ele fala, né, sobre uma conduta ali de Roma aonde existia, né, a perversão, homem com homem, mulher com mulher, existia essa perversão, essa troca. Por que você acha que Paulo ele escreve essa carta a Roma? Olha, a gente precisa, antes de te responder, eu preciso te falar uma frase que eu levo como lema, né? Texto fora do contexto é pretexto. Então é um erro a gente pegar um texto isolado e levar ele como verdade. Isso é um grande erro. Então, assim, a gente precisa analisar para quem o apóstolo Paulo está falando. A gente precisa analisar, né, para quem o livro de Levítico estava se referenciando. A gente precisa analisar os textos que condenam a homossexualidade e dar uma analisada nesse contexto. Quando o apóstolo Paulo vai falando das suas cartas aos Coríntios, Romanos, e traz toda essa questão da homossexualidade, a gente precisa entender que Paulo estava falando para um povo que fazia sacrifícios humanos, para um povo que tinha toda uma perversão sexual, todo um desvio de conduta moral. Então era para esse povo que Paulo estava falando. Quando Paulo ele fala, né, que o homem deixando seu uso natural, né, e vai se inflamar com outros homens, né, a gente precisa entrar um pouco na história. O que acontecia naquela época, naquele tempo? Tinha templos, né? Templos de Baal, templos de deuses como Nefertiti, onde se tinha altares, onde lá o seu José, casado, né? E hétero e pai de filhos, né? Para poder satisfazer o desejo do seu Deus, né? Ali para pedir colheita, chuva, ele ia lá, né? E aí se deitava com seus prostitutos cultuais, né? Que eram homens e mulheres que ficavam no templo com essa única opção, né, de estar ali praticando sexo para que pudesse oferecer como forma de oferenda, né, de oferta. E aí é para essas pessoas que Paulo está falando. Paulo não está falando aqui, olha, para você, né, que tem uma orientação, para você que sente, né, que tem uma atração afetiva. Não, Paulo não está falando. Paulo está falando para esse povo. Paulo está falando justamente para esse. A mesma coisa, e aí deixa eu sair um pouquinho do contexto
da homossexualidade, por favor, Lucas, assim, Paulo também fala sobre as mulheres que elas devem ficar caladas. Paulo também fala sobre as mulheres que não pode cortar o véu, né, o véu, o cabelo. Então, assim, eu cresci ouvindo minha mãe e minha avó, não pode cortar o véu, né, que é o véu, que é o cabelo. E quando eu fui estudar, eu percebi que Paulo, né, nas cidades marítimas ali, que Paulo resgatava as mulheres que tinham sua vida, que eram profissionais do sexo, né, e elas não podiam se comportar ou se vestir como as mulheres casadas, né, então elas tinham que ter sua cabeça raspada, para ela não ser. Então, quando visse uma mulher de cabeça raspada, oh, não, lá vai a prostituta. E aí, Paulo, quando começa a acolher essas mulheres, Paulo põe o véu na cabeça dessas mulheres. E aí ele orienta que elas não tirem o véu, que elas não cortem o véu. E aí muita gente interpreta isso como sendo o véu, o cabelo, né? Não pode cortar o cabelo, como muitas igrejas tradicionais. Então, assim, eu estou dando um exemplo do véu, como eu também posso dar o exemplo da tatuagem, lá no livro de Levítico, né, que a gente também vê sobre a questão de tatuagem, não pode marcar o seu corpo, e aí a gente percebe qual é o contexto, né? Ali a gente está falando sobre um Deus que, vou já me lembrar o nome dele agora, que ele tinha que ter, para oferecer, para ofertar para esse Deus, tinha que sacrificar crianças, né? Os primogênitos, e aí depois que se matava, marcava-se o corpo. Então eu estou falando, então existe aí essa questão, né, do contexto, de analisar o contexto, de analisar tudo isso. E aí, pasmem, né, a gente lê o famoso Salmo 23, que todo mundo sabe, decorado, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas quando você vai para o hebraico original, né, é o contrário, né? Ele é o meu pastor. E eu estando com ele, eu não vou ter falta de nada porque eu estou com ele. E a gente interpreta, não, se o Senhor está comigo, não vai me faltar nada. Né? E o salmista está dizendo assim, não, ele me basta. São contextos que a gente acaba não prestando atenção, não estudando, né? Porque o que acontece hoje são papagaios de igreja. As pessoas não mergulham, as pessoas não procuram conhecer, as pessoas só repetem o que elas ouvem. Né? Então, uma das coisas que eu digo muito para meus discípulos é: vão estudar, vou estudar, vamos, e aí a gente promove muito cursos, né? A gente sempre está fazendo ali estudos e sempre trazendo essa desconstrução, porque para o pessoal, para o povo não ficar muito habitolado, porque às vezes o povo é habitolado, não quer conhecer. Então, vamos estudar os textos de Paulo e entender o que Paulo está falando, para quem ele está falando, qual o contexto que ele está falando, para a gente poder atualizar a informação e não achar que ele está falando ali para um público específico, que é o público LGBTQIA+. Entendi. Então, a gente vai saber, que já foi falado aqui, né, que existiram traduções, né? Coríntios, Romano, foram tudo traduzidos, foram textos que eles foram traduzidos, em sua maior parte vieram do grego, correto? Novo Testamento do grego, Velho Testamento do hebraico. Isso aí. Então, a gente vai saber que existiram erros de tradução que foram colocados ali, aonde existiu sim uma tática de manipulação e de exclusão. Foram colocados, querendo ou não, de uma forma completamente distorcida da sua palavra original, mas também de uma forma para se criar um sentido ali, né? Para a Bíblia ser melhor compreendida, como eu falei com vocês, né? O que acontece? A gente tem que entender que Roma já tinha, né, os aspectos culturais, os fundamentos culturais muito bem constituídos. Né? Como você falou, já existia, né, os seus deuses, as suas formas, né, de adoração, já existiam os seus ritos, já existia uma sociedade que tinha sido muito bem constituída com seus hábitos e costumes. E Paulo, também sendo, né, romano, ele conhecia os hábitos e os costumes de Roma. Sendo que existia, querendo ou não, né, a circulação livre, né, do povo. Existia cidadãos, né, estrangeiros que iam para Roma, ali constituir a sua família, ali, né, querer, né, crescer ali em Roma.
E Paulo, eu acredito que um dos maiores objetivos ali de Paulo era alertar o povo estrangeiro, né, os hebreus, sobre a cultura romana, não sobre o aspecto, né, sexual de alguém, mas falar, peraí, Roma tem uma cultura e a cultura de Roma é essa. Ele tem os seus deuses, eles têm as suas referências culturais e nas suas referências culturais existem as suas práticas. Eu não acredito que Paulo estava falando sobre o homossexual que estava ali em Roma, mas não, ele está falando sobre cultos, né, que eram oferecidos aos deuses, onde virgens, pessoas que não eram homossexuais, tinham, né, que se abdicar dos seus desejos ou dos seus companheiros para, né, entregar o seu corpo para alguma entidade ou até mesmo para o rei. Porque a gente precisa criar uma narrativa cultural, se voltando, né, sobre as suas referências lá do passado, para a sociedade de hoje entender como era Roma. Então provavelmente, você sabe, né, que Roma era um povo aonde existiam, né, hábitos, existia na sua cultura, né, a exploração sexual ou a sexualidade exacerbada. Não existia limites, né, barreiras. Quando a gente fala, né, sobre parte sexual, sobre práticas sexuais, você concorda comigo? Concordo. E isso tem um fato histórico, né? A gente também, inclusive, a mesma coisa acontece também no Velho Testamento, também no hebraico, né? A gente também começa a entender, por exemplo, o livro de Levítico, que tem as proibições, quando Deus ele fala com Moisés sobre isso, também era um alerta para que o povo ali no deserto, inclusive Levítico, ele dá dicas de higiene, né, sobre quando fizer a necessidade, como enterrar. E aí a gente fala, por que o povo de Israel vivia tanto? Havia muita prática do lavar das mãos e tal. E a gente percebe que quando isso chega no Novo Testamento, isso se torna tão religioso, capaz de Jesus sofrer preconceito, porque, né, o povo estava comendo no sábado, o povo comeu sem lavar a mão, o discípulo dele. E assim, e também o povo já não entendia que isso foi uma prática de sobrevivência lá no deserto, que foi um alerta para os deuses, Deus estava passando, que sacrificava criança, deuses que, culturalmente falando, né, os povos que tinham cultura de cultuar os seus deuses dessa forma, e a gente vê também, né, nos textos de Paulo trazendo esse alerta, né, esse alerta para o povo em relação a isso. Em nenhum momento nós vamos ver ali tudo que você pegar na Bíblia que se refere à questão da homoafetividade, nada está relacionado à questão sentimental. Está relacionado ali a uma prostituição cultural, ou seja, algo que acontecia ali nos templos, né? Culturalmente, como você está falando. Eu concordo plenamente com você, existe tudo isso, como também eu acredito que há uma influência aí das traduções já dentro desse mundo heteronormativo que a gente vive, então existe toda a influência aí nas traduções da Bíblia, né, dentro dessa heteronormatividade, desse patriarcado, né, dessa branquitude que a gente vive na sociedade. Entendi. A gente também entende que a homossexualidade, o homossexual, ele quebrava um dos maiores mandamentos que vem de Deus, que está escrito lá em Gênesis: crescei, multiplicai e seja fecundos. Correto? Mas também a gente entende que lá em Isaías 56, Deus ele fala que não diga ao eunuco ou ao infértil, depende muito da tradução, ao estéril, sou uma figueira do inferno, porque para eles darei nome de filhos e filhas maiores no muro do castelo. O que acontece? Vamos lá. Você acredita que no Antigo Testamento, no tempo de Noé, sei lá, no tempo de Adão e Eva, lá atrás, você acredita que a homossexualidade ela foi pecado? Em algum momento... Desculpa, repete. Em algum momento... Você acredita que em algum momento
a homossexualidade, o homossexual, o homossexualismo, ele foi pecado? Não, eu não acredito não. Porque a homossexualidade ela sempre existiu. No reino animal, na história, ela sempre foi ocultada. Sobre a questão que você falou sobre crescer e multiplicar, e sobre o mandamento, a gente também precisa analisar contextualmente. A partir do momento ele foi falado sobre isso. Né? Então, assim, se a gente continuasse crescendo e multiplicando, a gente nem existia mais. Não ia ter água potável nem alimento no planeta suficiente para isso. Então, assim, a população ela tem crescido em um certo número que a gente tem um prazo de validade. Né? O mundo tem um prazo de validade. Se continuar crescendo dessa forma. Então, assim, quando o Senhor ele fala para a gente que ele dá a ordem do crescer e do multiplicar, né, que é ali para povoar a terra, então, assim, isso aconteceu, a terra foi povoada, a terra continua sendo povoada. E, historicamente falando, a gente tem aí, você sabe que o cristianismo, ele é uma das religiões que tem menos tempo de existência, né, que a gente tem aí outras religiões que são mais milenares. E aí a gente já tem fatos históricos ali, que já havia ali práticas homoafetivas, né? Já havia ali essa questão, o reino animal está aí para poder provar a esse respeito. Eu acredito que quem demonizou, quem traz a figura do pecado, né? Aí é justamente esse reflexo de uma sociedade, é o mesmo reflexo, né? Não vamos esquecer que há 60 anos atrás ainda existia gente acreditando que as pessoas pretas, as pessoas negras, elas não entrariam no reino dos céus porque acreditam. Inclusive tem uma matéria ainda, um vídeo circulando ainda, de muita crítica do Marco Feliciano, por exemplo, que ele quer trazer ali a explicação que a África, né, descendente de Cã, né, do filho de Noé, que foi expulso, e ali vem uma maldição, e essa maldição, sabe? Então, assim, se a gente for viver isso, Lucas, ao pé da letra, por exemplo, se a gente for pegar realmente a Bíblia ao pé da letra, quantas pastoras estão condenadas hoje? Porque a Bíblia diz que, se a gente for pegar ao pé da letra, né? Porque tem igrejas que falam, não existe mulheres pastoras. Então, a gente precisa contextualizar. Tudo precisa ser estudado e contextualizado. Eu não acredito que a homossexualidade, em nenhum momento, ela foi pecado, a partir do momento que a gente estuda e a gente vê que quando a gente percebe esse contexto cultural, né, que traz essa visão pervertida, essa visão de morte, de derramamento de sangue, de oferecer o seu corpo como sacrifício, né, para outros deuses, e ali, então aí a gente vê, porque a gente não está falando aqui da homossexualidade, a gente trata sobre isso. Da mesma forma, as pessoas querem falar sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? E aí a gente vê, por exemplo, se eu estou falando de Sodoma e Gomorra, por que eu não falo lá no livro de Deuteronômio que aconteceu a mesma coisa e quem foi ali morta brutalmente, né, estuprada, esquartejada, foi uma concubina, uma mulher, né? Aconteceu a mesma coisa. Aí, mas todo mundo só se prende ao texto de Levítico porque ali os homens quiseram ter relacionamento com os homens. Isso se chama xenofobia. Isso acontece ainda hoje nos países do Oriente Médio, onde os homens eles querem ter relações com outros homens, não por afetividade, mas poder rebaixar esses homens a um local de mulher, ele rebaixando, ele quer humilhar. Então, assim, nós não estamos falando do sentimento, nós não estamos falando da atração, do amor afetivo entre dois homens. A gente está falando de estupro coletivo, a gente está falando de... Inclusive aconteceu aqui no Brasil, né, briga de torcida, e estava lá um cara com uma barra de ferro e introduziu de uma forma brusca no ânus de outro homem. Então, assim, como uma forma de agressão. Então, esse sexo é uma forma de agressão, não é uma forma ali do sentimento. Então, a gente precisa contextualizar. Que ninguém venha me comparar
Que ninguém venha comparar a minha vida, os meus sentimentos com esse tipo de população, porque isso não tem nada a ver. Eu não tenho vontade de amar um outro homem para humilhá-lo, para poder abusá-lo dele. Não. Né? Eu tenho porque eu me vejo. Né? Ninguém me ensinou. Eu nasci numa família heterossexual. Eu tive todo o comportamento heterossexual. Eu tive todo o ensinamento da minha família heterossexual. Então, assim, eu venho de uma família que eu não podia nem cruzar a perna. Eu tinha que sentar de perna aberta, porque eu era macho. Eu estou falando do Nordeste, do povo que assim, é macho, tem que falar grosso, não pode chorar. Né? E aí, assim, então quem me ensinou? Foi a televisão. A televisão só tem modelos heterossexuais, sempre teve, ou de um tempo para cá começou a aparecer. Então, assim, vamos fazer essa análise que quando a Bíblia fala sobre algumas questões, ele está falando justamente aí de conotações culturais. Xenofobia é um que acontece ainda hoje. Não tem 4 anos que aí um desses países do Oriente Médio, né, pegou um cara, né, que tinha invadido o país dele e eles lá colocaram um homem numa posição de mulher e vários homens saíram estuprando ele. Né? Isso não é homoafetividade, isso aí é agressão. Então, só para a gente criar aí, né, uma narrativa simples para quem nos assiste, para quem nos ouve entender, basicamente você não acredita que no Antigo Testamento, lá atrás, a homossexualidade, a homoafetividade, ela tenha sido pecado. Quando Gênesis ele vem falar sobre crescer e multiplicar e seja fecundo, basicamente estava falando sobre uma tática de sobrevivência, perpetuação da espécie, não sobre algo aonde era para ser realmente heterossexual, apenas esse modelo, correto? Correto, isso mesmo. Você também acredita que existiram erros de traduções, aonde esses erros de traduções levaram, né, uma distorção de algumas palavras, correto? Acredito. Você também, basicamente, você acredita que quando Paulo ele fala, ele escreve aquela carta ali a Roma, ele está falando sobre uma prática de Roma aonde existia, né, o abuso, a submissão e ao culto aos deuses, né, romanos, aos seus panteões, e não sobre a homossexualidade, a homoafetividade no sentido realmente de sentir atração por outros homens e isso ser da sua natureza. Entendi. Entendi. Além disso também, como você hoje falaria para uma mãe que tem um filho gay, uma filha trans, um filho trans, uma filha gay, o que você falaria para ela? E ela é cristã, ela não aceita, não consegue aceitar isso. Olha, agora você me emociona, porque, assim, eu lido muito com isso, né? Inclusive aqui no Ceará a gente tem um grupo, eu sou colaborador de um grupo só de famílias LGBTs. O que eu falaria para você mãe, para você pai, né? Para você vó, avô, tio, tia, que tem um filho, uma filha, um filho LGBTQIA+, ame, seu filho. Seu filho. O seu medo, pai, mãe, avó, não é de amar seu filho. O seu medo é da sociedade. Entendeu? Você quer passar um reflexo para a sociedade. Né? Não vamos maquiar o negócio, não. Não vamos maquiar, não. A gente tem medo. Né? Os pais têm medo, né? Dos outros, dos vizinhos falarem. Os outros parentes dizer, o filho do fulano é gay, o filho do fulano é sapatão. Né? O filho é travesti, né? É uma travesti, é uma menina trans. Então, assim, é isso que as pessoas têm medo. Né? E aí fecha com teu filho, fecha com tua filha, fica com ela ali, sabe? Se for para enfrentar a sociedade, enfrenta. Né? Se é um presente de Deus, tem muito pai e mãe, quando o menino nasce, presente de Deus. O menino se assume LGBT, que é mais, não é mais filho de Deus. Né? Eu ouvi da minha mãe que
eu falei, a senhora me ama? E ela falou assim, depende, se o que você for me falar for contra aquilo que eu acredito, o meu amor não te alcança, o meu amor não te acolhe, né? E você não sou sua mãe. Eu falei assim, a senhora vai continuar sempre sendo minha mãe. Né? Eu sou gay e o que estão falando aí fora é verdade. E minha mãe teve um AVC, né? Um princípio de AVC, quando ficou sabendo. Então, assim, já o meu pai não. Meu pai, ele me ligou, já é separado da minha mãe, e ele me ligou. Quando eu assumi minha sexualidade, eles já estavam separados. E ele ligou, e meu pai é aquele homem muito rude, né? Um nordestino rude. E ele falou para mim assim: meu filho, o que eu quero dizer para você é que você tem um amigo, você não tem um pai. Né? Então, assim, meu pai, ele foi a maior expressão de acolhimento, de uma surpresa para mim. No outro dia eu fui na casa dele, nós conversamos de 9 da manhã até 9 da noite, e meu pai, ele contou tudo que ele sabia de erros na igreja. Tudo, né? Meu pai, né, com muita história, me contou tudo. No final, quando ele me contou tudo, ele disse, pronto, ninguém pode mais dizer que você é errado, porque todo mundo tem pecado. Né? Ele falou, eu aprendi que não é desse jeito, mas você é meu filho. O que importa é que você é meu filho e é o que eu vou fazer daqui para frente. E o meu pai enfrentou poucas e boas, assim, gente indo na casa dele, dizendo que ele não soube me criar, né? E aí, assim, esse era o maior medo. Eu percebo que o maior medo da minha mãe ainda hoje é esse. É das pessoas perguntarem para ela, né, como é que eu tô, e vier comentar com ela. Então, a maioria dos medos dos pais hoje é isso. Então, assim, fecha com teu filho. Quem é mais importante? A tua vizinha ou teu filho? Né? Quem é mais importante? Que vão falar na rua ou teu filho? Então, hoje, muito do que acontece é que os filhos não encontram esse acolhimento dentro de casa. Ai, pastor, mas eu não sei, eu tenho medo da sociedade, do que possa fazer com ele, possa fazer com ela. Pois fecha com teu filho, mostra para teu filho, para tua filha, que a tua casa é um lugar seguro e que você vai acolher. Mas é difícil eu aceitar. Tenta, né? Conversa com teu filho, pergunta para teu filho, com a tua filha, tá? Acolhe, porque isso é um presente de Deus. Então, assim, não é porque teu filho tem uma identidade de gênero, uma orientação sexual diferente da sua, é que o Senhor não vai amá-lo, né? E aí, eu quero contar só um breve testemunho, Lucas, da minha vida em relação a isso. Nós, desde criança, quem é de igreja tradicional, pentecostal, sabe que existe as irmãs do ciclo de oração, né? Acho que você sabe, né, Lucas? E aí nós tínhamos uma irmã muito conhecida na nossa família, aquela irmã profeta que revelava e tal. E eu lembro que já quando eu assumi minha sexualidade e fizeram um evento na casa da minha avó. E aí chamaram essa irmã. E aí foi meus tios, minhas tias, e para mais de 50 pessoas. Fizeram um círculo e botaram uma cadeira no meio. E aí chamaram essa irmã, que me conhecia desde a infância. E aí falaram para ela fazer uma oração por mim. Quando ela foi levantar a voz em oração, Deus falou no coração dela. E Deus disse para ela, estão querendo me envergonhar, meu filho. E ela me abraçou e disse assim, vamos sair correndo daqui. Olhou para todo mundo e falou assim para mim, vocês, quem deve ir para o inferno é vocês, porque Deus ama esse menino desde o ventre. Esse menino foi escolhido desde o ventre. E aí ela, me tira daqui, meu filho, me tira daqui. Eu botei ela dentro do carro, já, né? Isso aconteceu quando eu me assumi, já era de maior. Botei ela dentro do carro e fui deixar ela na casa dela. Ela morava numa cidade vizinha. E quando eu cheguei na casa dela, ela mandou eu sentar. Ela me fez um café. Ela disse, agora eu vou te contar uma história. Ela disse, meu filho, quando você tinha 7 anos de idade, Deus já falou para mim que você era gay. Né? Só que eu não quis acreditar, porque não foi assim que eu aprendi e tal. E eu ficava questionando com Deus e tudo. E eu questionei muito, muito com Deus, mas eu fui te abraçar e Deus falou que Ele te ama. Né? Então, se Deus falou que Ele te ama, então quem sou eu? E eu chamava ela carinhosamente de mãezinha, né? Mãezinha. E aí a mãezinha orou pela minha congregação, viu minha igreja nascer, a Filhos da Luz nascer, me ajudou muito em oração, uma mulher muito respeitada. E aí Deus guardou a mãezinha, né?
assim, ela faleceu. E quando eu fui me despedir dela, não deixaram eu chegar perto do caixão. Não deixaram. Né? Ela estava sendo velada na igreja sede daqui, e aí não deixaram. E eu fiquei no último banco da igreja, né? E aí veio uma irmã, amiga dela, de círculo de oração, que não conhecia, e pôs a mão sobre a minha cabeça, e Deus usou aquela mulher em profecia, e ela disse, né? Eu estou levando a tua mãe de coração, a tua mãe na fé, mas eu não vou te deixar órfã, eu vou levantar outras mães para poder te acolher. Então Deus sabia do quanto eu tinha necessidade de ter esse abraço de família, e Deus providenciou esse abraço de família. Então, o recado que eu dou a todos os pais: fala com Deus, pergunta com Deus o que ele fala sobre o teu filho, sobre a tua filha, né? Porque se você criar um ambiente de amor e de acolhimento, com toda certeza as coisas vão ser melhores para o seu filho.